Olá, estudante da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana, meu cabelo é encaracolado, assim, curto, na altura do ombro. Estou com uma blusa azul, um brinco azul e aqui do meu lado, o professor Kleber. Olá, professor Kleber. Olá, professora Janaína. Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Araújo. Eu dou aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou um homem mestiço e eu estou com uma camisa xadrez de manga longa e mais uma camisa preta com um símbolo aí da Rosa dos Ventos. E é basicamente isso. Tem tudo a ver, inclusive, com o seu componente, né? Sim, história, né? Direcionamento. É verdade. Olha só, aqui conosco no Libras, então, agora a Cauene. Olá, Cauene. A Cauene está com uma blusa preta, ela é branca, assim, cabelo liso, comprido. E na sequência, o Ezequiel. Estudantes, então vamos juntos, né, fazer esta aula, eu, Kleber, Cauene, o Ezequiel, todos vocês, professores e estudantes que estão nos assistindo. É lógico que é muito importante frisar que o estudante, ele é o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Então hoje o que nós vamos passar aqui vai servir aí como um instrumento de pesquisa para o estudante. Então nós fizemos uma curadoria de diversas informações e documentos. O estudante assistindo essa aula, ele pode fazer aí a prática de sala de aula invertida, né? Que é assim, olha só, o estudante vai assistir essa aula, vai aprender alguns novos conceitos hoje que tem relação aí com o nosso objeto de estudo, que é cultura, e a partir de todo esse conhecimento que ele vai aprender nesta aula, que está disponível lá no repositório, na sala de aula, né, ele anotou tudo no seu diário de bordo, na sala de aula, ele leva essas informações para uma discussão, para uma roda de conversa com o professor e seus amigos, seus colegas de sala, combinado? Então, nós estamos ainda nesse eixo de investigação científica. Você, aluno, é convidado a fazer pesquisa, a inclusive propor aí soluções para alguns problemas sociais que nós encontramos, certo? Dá uma olhadinha aí na tela. Então, assim, apresentando a nossa aula, né? Nós estamos no nosso aprofundamento Superar Desafios de Humanas, certo? Esse é o aprofundamento que você escolheu. A nossa unidade curricular. No mundo, tudo está interligado. Componente curricular, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Hoje, estamos na quarta aula do desenvolvimento, é a última aula de desenvolvimento, e faremos, né, posteriormente a sistematização. Vamos falar sobre xenocentrismo e xenofobismo, né? São dois termos aí bem importantes, até se a gente for pensar nas últimas aulas, nós estamos falando sobre todo o complexo que envolve a questão de cultura. Então, já falamos sobre o que significa cultura, o que é uma cultura material, né, que é aquela tangível, o que é uma cultura imaterial, que são as manifestações artísticas. Nós já aprendemos o que são elementos de cada cultura. Então, nós sabemos que um elemento, né, um traço cultural, um cocar, uma joia, uma indumentária, isso tudo é um traço cultural de um complexo muito maior, que é a cultura de um povo. Já discutimos sobre etnia e raça. Então, o estudante que está nesse componente, ele já conhece, ele já sabe o que significa o termo etnia e raça. Se você perdeu essa aula, busque lá no repositório. Então, a gente, assim, para deixar isso bem alinhado, nós estamos utilizando muito mais o termo etnia, né, que significa aí povos, e esse termo etnia, ele não está ligado ao fenótipo, né? Então, cor da pele, cor do cabelo, não está ligado a isto. Etnia, nós estamos falando no sentido aí de cultura, língua, passado histórico comum, está bem? Então, estamos refletindo sobre cultura a partir do ponto de vista de etnia. E não utilizamos mais raça, né? Até porque esse conceito de raça, né, professor Kleber, ele vem lá dos discursos civilizatórios do século XIX, né? Sim, aquela ideia de que alguns povos, eles são melhores do que outros, porque você classifica eles por raças. Exatamente. Né? Então, aquela raça é inferior à sua. Se é inferior, o que eu posso fazer? Explorar. Então, eles usavam essa justificativa para explorar aí vários povos, principalmente os povos africanos, né, professora? É verdade. Aí nós tivemos, assim, utilizando essa base argumentativa, ideológica, né, de superioridade de raças, que inclusive veio essa questão de raças, ela é emprestada ao lado da biologia.
esse pensamento, sabe, essa base teórica, argumentativa, como o professor Kleber falou aqui, que algumas raças são superiores a outras, isso tudo justificou o neocolonialismo, a invasão da África, né? A partilha da África, justificou também o genocídio de diversas tribos indígenas, de diversas etnias e nações indígenas na América. E é um pensamento que, assim, por si só, ele é um pensamento etnocêntrico, né? E a gente tem falado muito de etnocentrismo, porque, olha só, etnias são povos. Então, nós precisamos pensar aí em questão de etnicidade, né? A gente precisa pensar na alteridade, reconhecer etnias diferentes. Isso é a questão de alteridade que nós já falamos em uma aula. Só que quando eu falo de etnocentrismo, significa que eu estou colocando uma etnia, uma cultura como central. É como se ela fosse superior a todas as outras e como se ela fosse a grande matriz de todas as outras. E é lógico que se a gente for pensar ao longo da história, né, professor Kleber, assim, ao longo da história, de todos os fatos que foram acontecendo, o pensamento etnocêntrico, ele é muito pautado aí pela Europa, né? Sim, então os europeus vistos como os superiores, né? E todo mundo abaixo. Isso inclusive, a gente viu, né? A gente está vendo isso já há muito tempo. Nossa! Será que nos dias atuais a gente vê isso também? Poxa vida, nos dias atuais, sim! Estamos vendo também, né? Inclusive, a gente vai conversar um pouco sobre a atualidade, né? É lógico que esses temas, eles precisam conversar com a atualidade. Então, estudantes, o que nós fizemos aqui foi muito resgatar as aulas anteriores. São temas difíceis, então anota aí no seu diário de bordo, né? Etnocentrismo, etnicidade, e já vão procurando esses termos para que vocês comecem a ter um repertório também, um repertório de informações. Outra informação importante, antes de começar a falar aqui do xenocentrismo e xenofobismo, né? A questão cultural, ela é muito complexa, né? Então, vocês sabem que a cultura são as manifestações, né? Nós temos cultura material e imaterial, e essas manifestações, elas pertencem a um povo. Porém, nós estamos em um mundo globalizado, né? Não existem mais comunidades autóctones. Lembram que nós falamos sobre isso? O que são comunidades autóctones? São aquelas comunidades que as suas etnias, elas descendem daquele território. Então, não existem mais, assim, territórios onde aquela comunidade, ela viveu e sempre nasceu naquele lugar, sem a interferência de um outro. E hoje nós vamos falar deste outro que chega, né, deste imigrante que chega, e aí quais são as relações agora, quais são as relações, né, do povo e desse imigrante, dessa pessoa que está chegando. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, eu tenho aqui a habilidade e a competência. Nós continuamos usando a habilidade de investigação, que é essa do eixo estruturante, né? Investigar e analisar situações problema, que envolve aí natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural. E hoje a gente vai falar muito dessa questão global, né, e considerando dados disponíveis em lugares diferentes. A habilidade da formação geral básica, analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial. Isso a gente está fazendo bastante, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças, práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural em diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Objeto do conhecimento, herança cultural, valorização da memória e do patrimônio histórico, cultural material e imaterial, diversidade cultural e suas dimensões. A estratégia, sala de aula invertida, né? Então, utilizem esta aula para chegar na sala de aula, você estudante protagonista, e já ter aí o seu repertório acerca do objeto do conhecimento. Bom, no mapa tem essa questão, dá uma olhadinha na tela. Pode ler para mim, Pro? Vamos lá. Partindo do conceito de identidade existente em cada sociedade, povo ou grupo social, como podemos compreender conceitos e ações concretas do passado e no presente que podem dar significado aos termos etnocentrismo, xenocentrismo e xenofobismo?
Legal. Então, assim, uma sugestão, estudante, é que você comece a pensar a resposta dessa questão, mas dividida. Então, vamos por partes. Eu vou voltar o texto na tela, que é uma questão agora, como a gente está terminando aqui o nosso desenvolvimento, essa questão ela está englobando todas as outras aulas. A aula de desenvolvimento 1, 2 e 3 estão nesta questão. Então, eu vou colocar novamente na tela, dá uma olhadinha. Olha só. A gente está compreendendo conceitos, né? Até agora, professor Kleber, eu tenho passado muitos conceitos para eles, né? Beleza. E aí, a gente precisa pensar em relação ao passado e presente. Então, ó, passado e presente. Então, tem três conceitos aqui. Ó, xenocentrismo, xenofobismo e etnocentrismo. Etnocentrismo, nós já explicamos, né? Etno é quando uma etnia, ela se considera central, certo? E aí nós já demos aqui, inclusive, no comecinho da aula, o exemplo da Europa. Sim, já demos o exemplo. Exemplo da Europa, então já está aí. E aí, a pergunta, ela diz assim, ó, a gente precisa pensar no passado e no presente. Sim. Né? Então, quais são as consequências do etnocentrismo no passado e no presente? Na aula sobre etnocentrismo, eu até dei para eles um exemplo da chegada dos europeus na América Central. Né? Que inclusive eles olham e falam, ó, esse povo é um povo que não tem cultura, é um povo bárbaro. Quando na realidade eles não tiveram nem o trabalho de conhecer ali as civilizações que ali estavam, os incas, né, os astecas, que eram inclusive até mais desenvolvidos, se a gente for pensar em algumas técnicas e saberes. Sim, né? Isso me lembrou também na América do Norte, né, Estados Unidos, quando os colonizadores eles se espalharam e também dizimaram populações indígenas, né? Vários povos e etnias. América do Sul também, né? Também. Brasil. Então, a gente tem um epistemicídio. Anotem essa palavra no seu diário de bordo. O que é o epistemicídio? É o apagamento de técnicas e saberes. Então, olha só. O etnocentrismo, que é esse pensamento de superioridade. Já vamos dar o nome aqui, Europa. Europa tem esse pensamento, né, que se sente superior, que sua cultura é a matriz, é a melhor de todas. Quando eles chegam nas Américas, eles chegam destruindo. E aí, em relação aos povos nativos originários da América, nós temos o Boaventura Souza Santos, que ele dá esse termo, epistemicídio. Então, significa que as práticas e saberes, todos os conhecimentos dos povos nativos originários aqui da América, eles estão sendo duramente massacrados. Então, é epistemicídio. Os conhecimentos estão morrendo. Então, essas práticas dos povos antigos estão sendo esquecidos, estão morrendo, né? Então, olha só, como que um evento do passado, que é a chegada dos europeus na América, com um pensamento etnocêntrico, como que isso está contribuindo para o presente? Aí, se você for pensar nesses grupos identitários, anotem aí, grupos identitários, como, por exemplo, os povos nativos originários, como que eles estão hoje? Eles estão aí na luta pela demarcação de suas terras, eles estão na luta pela questão de representatividade na política. Então, são grupos identitários, né, que se identificam ali enquanto povos originários, que por conta do passado histórico hoje estão sofrendo apagamento de suas culturas, eles estão tendo que lutar pela demarcação de terras. Então são povos que hoje nós podemos dizer que estão sofrendo opressão, que estão sofrendo violência. Isso é a consequência na atualidade de algo que aconteceu lá no passado, certo? Ficou claro isso pro... Ah, tranquilo. É uma ideia complexa, né? Porque no novo ensino médio é pedido que a todo momento a gente faça essa conversa, essa contextualização do passado com o presente. Sim. Né? E até justifica também o porquê a gente estuda história, filosofia, sociologia, né? Também. Para entender como que os fatos chegaram aqui. Isso nós estamos dando o exemplo, puxando o grupo identitário nações indígenas. Mas se a gente pensar nos povos africanos, por exemplo, uma consequência aí, hoje, da escravidão e que aconteceu aqui nas Américas, nós podemos dizer que é o racismo estrutural, né? Que embora não exista mais escravidão, nós temos ainda esse racismo que começou lá nas estruturas do Brasil colonial, com a chegada desses homens e mulheres negras.
aqui no Brasil, africanos escravizados, certo? Então, ó, consequência no presente de uma ação do passado. E o etnocentrismo enquanto ideia de superioridade europeia, justificando, dizimando povos, entre outras culturas e saberes. E aí eu vou voltar lá e pensar agora xenocentrismo e xenofobismo, certo? Então, a primeira parte a gente já respondeu. Agora a gente vai para a segunda parte, xenocentrismo e xenofobismo. Eu trouxe um texto para vocês que vai falar sobre identidade. Eu vou colocar um pouco ele na tela, até para vocês, porque assim, a ideia aqui é ter uma curadoria com muitas informações para que o aluno, a partir do material que nós preparamos aqui no Centro de Mídias, consiga se preparar para chegar na sala de aula e fazer uma discussão. Então, estamos fomentando aqui a sua discussão. Este texto está falando sobre identidade, né, que é algo único e complexo. Então, olha só, eu não vou fazer a leitura toda dele, era mais para apresentar para vocês que existe, mas sobre identidade, o que a gente pode pensar, né? Nós temos a cultura, que é muito dinâmica. Até vou pedir para voltar para mim. Nós temos a cultura, que é dinâmica. A cultura, ela pertence a um grupo social. Esse grupo social se identifica pela sua cultura. E o indivíduo, ele se identifica, né? Ele constrói a sua identidade dentro deste grupo. Então, são diversos grupos sociais. A família, a igreja, a escola, a política, são diversos grupos sociais. E o indivíduo, ele vai se construindo ali dentro destes grupos. E esse texto, ele fala muito sobre identidade. E aí, agora sim, dá uma olhadinha. No passado, as identidades eram mais conservadas devido à falta de contato entre culturas diferentes. Então, assim, no passado a gente não tinha um evento que era a globalização, né? Ó, nós não tínhamos a globalização. Então, as identidades eram mais conservadas devido à falta de contato entre culturas diferentes. Certo? Então, se a gente pensar assim, os povos indígenas estavam aqui na América, os europeus estavam lá na Europa, então estava mais separado, não tinha tanto contato de culturas. Mas, com a globalização, isso mudou. Né? E o que está acontecendo agora com a globalização? Fazendo com que as pessoas interagissem mais entre si e com o mundo ao seu redor. Uma pessoa que nasce em um lugar absorve todas as características deste lugar. Entretanto, se ela for submetida a uma cultura diferente por muito tempo, ela adquirirá características do novo local onde está agregada, certo? Então, nós temos a identidade que era mais conservada no passado, porque não existia tanto contato, né, entre os grupos. Mas aí nós tivemos a chegada, né, vários momentos históricos, grandes navegações, descoberta, né, da América, e vários momentos da história que nós tivemos momentos de encontros, e esses encontros, né, eles vão causando uma série de mudanças nos indivíduos. E aí nós temos a globalização. E com a globalização, a gente percebe que o indivíduo, mesmo no seu lugar, estando no seu lugar de origem, ele vai absorvendo culturas de outros lugares. Nós falamos isso na aula sobre aculturação, que inclusive alguns autores dizem assim: é inevitável se aculturar. A todo momento, indiretamente, nós estamos nos aculturando, absorvendo culturas de outros lugares. E aí, responsável por isso, né? A mídia, a internet, né? Sim, né? Se a gente pegar, por exemplo, séries, filmes, dependendo do local onde os estudantes aí, no caso, eles vão adquirir esses conhecimentos, eles vão pegando um pouquinho da cultura desses povos, né? É verdade. Tem um outro pensador aqui, né, que é o Milton Santos, que está falando sobre essa questão cultural. Dá uma olhadinha na tela. Milton Santos é um importante, ele é geógrafo / tudo, né? Não, o cara estudou demais. Ele é demais. Então, o teórico Milton Santos, o que ele fala? O conhecimento e o saber se renovam com o choque de culturas. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a questão da transculturação, né? Que é quando o indivíduo ele acaba adotando a cultura de outros lugares. A gente falou de transculturação. Então, ele concorda aqui, ó. O conhecimento e o saber se renovam do choque de culturas. Então, é importante haver esse choque de culturas, sendo a produção de novos conhecimentos e técnicas. Então, o choque de cultura, ele é positivo porque a gente acaba produzindo novos conhecimentos e técnicas.
produto direto da interposição de culturas diferentes, né? Interposição de culturas diferentes significa, nem sempre esse choque de cultura significa perda cultural, né? Mas ele pode haver também uma interposição de culturas, e a gente falou na outra aula sobre sincretismo, transculturação e tudo mais. Com o somatório daquilo que anteriormente existia. Para ele, ó, novamente esse evento aqui que muda tudo. A globalização que se verifica já em fins do século XX tenderia a uniformizar grupos culturais. E, logicamente, uma das consequências seria o fim da produção cultural enquanto gerador de novas técnicas e sua geração original. Isso refletiria ainda na perda de identidade, primeiro das coletividades, podendo ir até ao plano individual. Então, vou deixar aí na tela essas palavras que nós grifamos, né? Então, assim, o Milton Santos, ele concorda que o choque de culturas, ele produz novos conhecimentos e técnicas, né? Através aí da interposição de culturas diferentes. A gente falou isso na aula de aculturação. Porém, a globalização, ela acaba trazendo um fenômeno que é uniformizar grupos culturais. É como se todo mundo começasse a gostar das mesmas coisas, ter uma religião predominante, um tipo de música predominante. Isso está uniformizando. E para Milton Santos seria o quê? Consequência seria o fim de uma produção cultural enquanto gerador de novas técnicas. A gente acaba não tendo uma geração de novas técnicas a partir daquela original. Então, se a gente começar a pensar no epistemicídio, né, quando a gente extermina práticas e saberes de um grupo indígena, aquele produto da aculturação, né, dos grupos indígenas com europeus e africanos, o produto dessa aculturação será uma cultura que não lembra muito a sua primeira cultura, certo? A sua cultura original. Combinado? Um texto bastante importante que vocês releiam, é uma ideia bem complexa, mas é importante que vocês releiam e juntem esse pensamento com a aula anterior de aculturação. E aí eu trouxe aqui o termo xenocentrismo. Dá uma olhadinha na tela. É a preferência por produtos, estilos ou ideais de outras culturas no lugar da sua própria. Então, o xenocentrismo é uma antítese do etnocentrismo. Porque assim, enquanto o etnocentrismo coloca a sua cultura como central e mais importante, o xenocentrismo faz o contrário. Ele diz assim, culturas que vieram de fora são melhores. Padrões que vieram de fora são melhores. E aí nós trouxemos esse exemplo do anime. Vou até pedir para o professor Kleber falar um pouquinho sobre isso. Eu que sou um fanático por animes, né? Eu gosto bastante. A gente percebe que muitas vezes nos animes, o anime, ele é uma animação japonesa, né? Então ele tem traços característicos, né? Orientais, né? Tem alguns traços bem característicos que você olha e diferencia, né? Um anime, né? Um desenho japonês de um desenho americano. Então, ele tem o seu traço específico, porém, muitas vezes nos animes a gente vê muitas representações e estereótipos de outros povos, sem ser o povo japonês. Então a gente percebe na cor do cabelo do personagem, na cor do olho, a gente vê muito isso, tá? Então a gente percebe justamente o que você comentou, de uma cultura se sobrepondo à outra, né? E muitas vezes alguns animes que são mais populares no Ocidente é porque justamente eles têm características do Ocidente. Então o que acontece? A pessoa, ela assiste o anime que tem uma cara mais ocidental, aí esse anime faz sucesso. Mas aquele anime que fala muito sobre a cultura japonesa, muitos detalhes sobre a cultura japonesa, às vezes ele não faz tanto sucesso quanto o anime mais, entre aspas, americanizado. Isso acontece muito no Brasil, né? Nós temos muita a tendência aqui no Brasil, essa tendência xenocêntrica, né? De acreditar que tudo que vem de fora é melhor. Sim. Né? Embora nós sejamos um país de multiplicidade cultural, o nosso complexo cultural aqui é extremamente importante, muito rico, ainda assim existe um sentimento no brasileiro de supervalorizar ideias que vêm de fora, né? E querer imitar muitas vezes. E palavras, né? Sim, palavras, gestos. A questão mesmo, por exemplo, se a gente está falando de séries e filmes, é você querer replicar uma ideia que não é pertencente ao nosso país. Exatamente. Aí o que acontece, normalmente a série ela fica com uma qualidade bem baixa, né? É verdade. E quando é uma coisa que é nossa mesmo, de cultura brasileira, focada,
faz bastante sucesso, tanto aqui quanto lá fora. Sim, verdade. Então, xenocentrismo é diferente de etnocentrismo. O etnocentrismo supervaloriza a própria cultura. O melhor exemplo de etnocentrismo aí ao longo da narrativa histórica é o exemplo europeu, certo? E o xenocentrismo, ele é aquele momento onde a cultura, né, esse povo considera que a cultura de fora é melhor, que as ideias, tudo que vem de fora é melhor. Então, são antíteses. E agora vamos pensar na xenofobia. Aí eu coloquei aqui uma pergunta para você, né? O que é xenofobia? A gente já sabe que é esse desprezo pelo imigrante, né? Que é essa aversão pelo imigrante. E aí a gente pode pensar assim, que a xenofobia... Vou voltar aqui na tela, dá uma olhadinha lá. Ó, a xenofobia, ela pode ter como alvo não apenas pessoas de outros países, mas de outras culturas, subculturas, sistemas de crenças ou características físicas. O medo do desconhecido pode ser mascarado no indivíduo como aversão ou ódio, gerando preconceitos. Então, olha só, a xenofobia é esse desprezo pelo imigrante, né? De tudo que vem de fora. É mais do que o desprezo, é o ódio mesmo. A xenofobia, então, ela pode ser contra alguém estrangeiro de outro país, mas a xenofobia acontece também, por exemplo, aqui dentro do Brasil. Se a gente for pensar no preconceito linguístico, que é, inclusive, no componente de produção jornalística, fala sobre preconceito linguístico. Se a gente for pensar o Brasil, o Nordeste, sim, existe uma xenofobia em relação ao Nordeste, né? A gente viu até em alguns programas de televisão, pessoas nordestinas que chegaram falando diferente e sofreram um grande preconceito. Estereótipos físicos, né, também. E o Brasil, que é um país enorme, né, e a gente vê muitas vezes, logicamente, por ser tão grande, a gente vai ter características diferentes, né, entre as pessoas que moram em determinados estados, mas a gente tem muito preconceito, né, infelizmente. Existe. E aí uma ideia importante, né, lembrar assim, que essa ideia da xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, na história ela começa lá no século VI, em Atenas. Vocês se lembram que lá em Atenas, para ser um cidadão, você tinha que ser homem, né? Isso. Nascido na cidade. Rico. Quer dizer, é uma minoria da minoria da minoria que vai ser considerada aí cidadão na Grécia, né? Exatamente. Então, na Grécia já existia essa xenofobia, né? A xenofobia. Inclusive, quem era de fora era considerado bárbaro. E bárbaro, nota-se que não é algo surpreendente, mas bárbaro do ponto de vista pejorativo mesmo, né? Como alguém sem cultura, sem língua, sem religião, alguém violento, né? Sim, violento, inferior, de todos os sentidos, né? É verdade. E aí nós tivemos um outro evento histórico que foi também durante aí o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né? Quando o Terceiro Reich, ele cria os campos de concentração para fazer o extermínio do povo judeu. Também é um exemplo aí de xenofobia. Uma grande diferença de xenofobia e racismo, né? O racismo, ele acredita-se, né, na ideia, no pensamento racista, que algumas raças são superiores. E geralmente essas raças, elas são marcadas pelo fenótipo mesmo, branco, preto, amarelo, é marcada pelo fenótipo, cor da pele, cor do cabelo, dos olhos. Já a xenofobia, ela não é uma intolerância apenas ao fenótipo, que é diferente, mas sim a pessoas de outros lugares que têm língua, costumes e padrões diferentes. E essas pessoas, elas podem ser um exemplo que nós citamos aqui, no Brasil, de uma região diferente, por exemplo, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, ou também a versão de estrangeiros de outros países que fugiram aí de grandes guerras, de conflitos, que são pessoas que vieram procurar refúgio aqui no Brasil. E eu queria deixar uma sugestão de pesquisa para vocês, alunos. Pesquisem a Acnur, que é uma agência da ONU que atua para segurar e proteger os refugiados aí no mundo todo. Pesquisem também sobre a questão atual, né, da guerra atual da Ucrânia. Nós temos notícias aí, por exemplo, de que pessoas negras estão sofrendo barreiras impostas aí para atravessar para a Polônia, por exemplo. Então, que o tratamento que vem sendo dispensado às pessoas negras, aos cidadãos de países africanos na Ucrânia, inclusive, está sendo objeto de reclamação da União Africana.
façam essa pesquisa. Vou deixar na tela aí para vocês o nosso roteiro. Reflita sobre as questões que foram apresentadas nessa aula, registre suas impressões no caderno ou, se preferir, grave para futuras consultas. Responda a tarefa lá no aplicativo do Centro de Mídias, anote no seu diário de bordo. Eu sei que foram muitas informações, mas aproveitem essa aula para refletir, anotar e levar para a sala de aula as suas impressões. Obrigada, professor Kleber. Obrigado, professora Janaína. Obrigado, estudantes. Foi ótimo refletir com vocês. Muito obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.